Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Hoje iremos aqui falar do tema da relação dos políticos com a justiça. Isto tem a ver com a sucessiva, sucessivas suspeitas sobre os autarcas e, portanto, o que é que leva um indivíduo a ser autarca, o que é que leva a este grau de escrutínio, o que é que... Porque os autarcas, em geral, queixam-se que são alvo de denúncias anónimas, de um escrutínio por parte do Ministério Público, é um escrutínio baseado na presunção da culpa, não da presunção da inocência, o segredo de justiça que não existe, ou que é muito débil, e, portanto, tudo isto conduz a julgamentos populares, conduz a que os autarcas, e não só os políticos em geral, sejam queimados para a vida, e muitas das vezes, quando são absolvidos, não é do conhecimento público. E, portanto, isto, obviamente, esta situação leva a uma degradação da qualidade da vida política, e um pouco para falar sobre isto e destes temas, ia passar a palavra ao Nuno Nascimento. Nuno, o que é que te levaria a não ser candidato a uma autarquia? Saber, olha, não ser candidato, saber o que sei sobre aquilo que acontece a quem é candidato. Ainda assim, eu acho que é positivo que haja quem ache que tem um papel a desempenhar e um serviço a prestar. E acredito que há quem o ache, ainda bem, porque são esses que depois fazem a diferença. Aquilo que acontece no momento é algo que, de tantos casos se sucederem, nós temos uma presunção de culpa sobre os políticos. Se repararem, cada vez que há uma história nova numa novela qualquer, os malfeitores são empresários e políticos. São sempre. É uma questão cultural. Eu hoje de manhã resolvi fazer no Google uma pesquisa que dizia autarca arguido. Taboaço, Matosinhos, Vimioso, Condeixa Nova, Chamusca, Lisboa, Mursa, Espinho, Oeiras, Caminha, Aroca, Vinhais, Lamego, Nelas, Santa Combadão, Portimão, Alijó, Pedrógão Grande, Paredes, Braga, Guarda, Trancoso, Viseu, Cabeceiras de Basto, Vila Verde, Oliveira das Meias, Tondela e Oliveira de Frades. Nas duas primeiras páginas do Google. Metade desta gente não tem qualquer culpa ou não realizou qualquer ilícito. O que acontece muitas vezes é o pequeno poder e a pequena vingança suscita a denúncia anónima, que é corroborada nas redes sociais pela maledicência, e, portanto, as pessoas são condenadas na praça pública antes de se verificar se têm ou não têm algum problema. Segue-se uma situação que, nos últimos anos, se agravou muito, fruto do Código da Contratação Pública. Portugal resolveu ir muito mais além do que aquilo que a diretiva comunitária previa nas limitações. E o que acontece é uma coisa absolutamente caricata, que é, de um lado, temos uma lei que o Estado promoveu. Do outro, temos todo o Estado a achar como aquilo limita a ação, a encontrar formas de a contornar. Mas atenção, isto não é nas autarquias. É universal. Não há qualquer dúvida sobre isso. O que acontece? Basta que alguém tenha falhado num processo e que o Presidente da Câmara, inadvertidamente, tenha concordado com uma proposta que lhe é submetida para já ser arguido. Nós temos arguidos que são arguidos em processos de aquisições em que limitaram-se a aceitar uma proposta dos serviços municipais que tiveram não sei quantos intervenientes. O que é que acontece? Acontece é que depois são todos culpados e quando se demonstra a inocência, já ninguém quer saber e já não há quem... Porque se confirmou a expectativa de que o autarca era... O mal é ser... Era desonesto. E, portanto, confirmada a expectativa, portanto... Já não há forma de... Já não há nada mais a saber, não é? Como é que isto se muda? Aumentando a transparência da governação e aumentando também o escrutínio sobre aqueles que escrutinam a governação, obrigando a que os tempos da justiça se aproximem dos tempos da vida de todos e obrigando a que não se deixe manchar o nome de pessoas por tática política ou de investigação, muitas vezes. Porque nós sabemos, se nós sabemos que muitas vezes a informação sai nos momentos de investigação, sabemos que é dos agentes que promovem a investigação que sai essa informação. Portanto, a estratégia não é muitas vezes política, é também uma estratégia da própria justiça.
E isso limita o acesso à função política, e a função política é essencial naquilo que é o dia da manhã dos nossos filhos. Portanto, é uma pena se não formos capazes de mudar esse registro. Francisco, este estado de coisas, na tua opinião, conduz a uma degradação ou a melhoria da qualidade dos candidatos aos cargos políticos? Eu confesso que não tenho a certeza. Minha sensação, eu tenho mais sensações do que certezas neste tema. Em primeiro lugar, a minha sensação é que nós vivemos, enfim, aqui talvez não seja propriamente uma sensação, mas seja, porque isto já vem de há muito tempo. Eu julgo que Portugal, fruto da consolidação democrática, passou, ou tem vindo a passar, de um período, digamos assim, o primeiro período da consolidação democrática, em que se sentia, possivelmente mesmo no sistema de justiça, que não convinha investigar em demasia os negócios da política, porque talvez a democracia portuguesa fosse ainda suficientemente nova e frágil e pouco madura para que se começássemos aí a prender políticos, talvez ela não sobrevivesse. E passámos disso para um período em que, por várias razões, se deixou de tolerar que os políticos vivessem fora do radar do sistema de justiça. E eu acho que aí a história fez uma curva em que algumas pessoas foram apanhadas. É verdade que há, eu concordo com isso, há muitos exageros do sistema de justiça, mas nós já temos casos suficientes para perceber que houve muita gente que andou a fazer determinado tipo de práticas, sim, porque era o que sempre se fazia, só que a diferença é que o sistema de justiça deixou de olhar para o lado. E os casos de Sócrates, os sistemas de informação, o sistema de justiça passaram a ter mais meios. Eu tenho a ideia de que o sistema, em princípio, também se está a regenerar para a democracia ficar melhor, ficar menos tolerante com algumas práticas. Agora, também é verdade que quantos mais casos há em que nós vemos que talvez o trabalho da justiça não tenha sido melhor. Ou porque não só porque não conseguiu investigar a fundo, mas porque foi longe demais. Destruiu carreiras, destruiu vidas, não apresentou casos com o grau de prova necessário. E, portanto, eu acho que todos estamos, quando eu te digo que não tenho a certeza sobre as consequências desta evolução histórica, eu digo com toda a honestidade. Eu acho que estamos todos um bocadinho a aprender como tratar disto. Porque, repara, em geral, é-me impossível dizer que a Justiça está a fazer um mau trabalho. Mas, em concreto, eu consigo identificar vários casos em que fez um mau trabalho. Vou dar um caso paradigmático que é conhecido de todos, o caso Rui Moreira. É um caso, e é paradigmático até das minhas dúvidas. Não que eu tenha alguma coisa contra a decisão que foi tomada. Pelo contrário, há uma decisão transitada em julgado que o absolveu. Certo? Do caso Selminho. Mas se me perguntassem em abstrato, se ele, uma vez produzida a acusação, se devia ou não ter admitido, eu, se calhar, em abstrato, achava que sim. Enfim, é o que eu defendo, é o que eu tenho defendido de vez em quando, em casos de membros do governo e etc. Agora imagina que, tendo em conta os princípios que eu estabeleci para mim próprio, e para mim próprio no sentido, para eu defender em público sobre estes casos, imagina que ele tinha aderido aos meus princípios de absoluto escrúpulo moral e político e se tinha demitido. Ou não se tinha sequer candidatado. E de repente era absolvido, enfim. E até
o voto da esmagadora maioria, não é esmagadora maioria, mas de uma maioria absoluta, ou de uma maioria grande de eleitores do Porto, tinha sido jogado para o lixo. Tinha sido deitado ao lixo, por causa de razões que não se tinham vindo a verificar. E, de facto, eu tenho que reconhecer que há grandes dificuldades em analisar isto. Repara, noutros casos, há um caso recente que eu conheço, o caso é público, mas dos municípios, tem a ver com negócios de empresas de transportes e alguns municípios. Eu conheço 1 ou 2 casos desse processo em que os membros da Assembleia Municipal que votaram a favor de uma determinada decisão foram constituídos arguidos. Porque tomaram a decisão. Nós sabemos como é que funcionam as Assembleias Municipais. Eu, se estivesse nessa Assembleia Municipal, provavelmente também tinha sido constituído arguido. Porque os membros da Assembleia Municipal, aqueles que são do lado do poder, já têm por tendência votar a favor. E mesmo aqueles que não tenham e tivessem votado a favor, e mesmo esses que votaram por tendência, provavelmente também votaram porque lhes foi dito pela Câmara Municipal que, tendo em conta a assessoria técnico-jurídica que tem, era para votar a favor. E mesmo não tendo, mesmo não estando por dentro de todos os pormenores técnico-jurídicos, concordaram com o sentido político daquela decisão, de escolher aquela empresa, de escolher fazer aquele negócio que foi ratificado. Como é que se pode achar que essas pessoas atuaram com o dolo suficiente ou a negligência grave, suficientemente grave, para poderem ser constituídas arguidas num processo com risco de irem a tribunal, serem condenados, terem uma série de entraves futuros à sua vida? E, portanto, eu, se por um lado vejo, e para tentar resumir, se por um lado eu vejo que podemos depois discutir um bocadinho mais como é que isto pode ser resolvido. Se por um lado acho que este movimento é um movimento favorável, por outro lado acho que tem uma natureza um bocadinho revolucionária, no sentido de, do Ministério Público achar que se danem os efeitos secundários, os efeitos colaterais. Um tipo que vai para o político tem que estar preparado para... Não, o que eu acho é que nós... Deixa-me só então já agora dizer isto. A minha esperança é que nós, no final deste processo, chegamos a um ponto em que aceitamos como bom o funcionamento da justiça, aceitamos que ele tem envolve alguns casos em que não funciona bem e em que nós nos comportamos um bocadinho mais como adultos e não é só por haver um determinado político que está a ser investigado que nós à partida pressupomos que ele é culpado. Porque desde logo grande parte, quer dizer, eu pelo menos tento fazer isso. Eu sei que muitas destas coisas começam por denúncias anónimas. E começa por denúncias anónimas, que muitas vezes têm logo que abrir, dão lugar à abertura de um inquérito. Certo? E quando eu sei que são denúncias anónimas, enfim, eu olho para aquilo com um grãozinho de sal. E não começo a condenar logo as pessoas. Aliás, contrariamente, eu sou daqueles que acham que, ao contrário do que me pareceu que era a opinião do Nuno, eu sou totalmente a favor, ou contra totalmente não, mas sou bastante contra o segredo de justiça. Olha, eu não cheguei lá, mas é uma das coisas que eu... Porquê? Aliás, o segredo de justiça, ao contrário do que as pessoas pensam, o segredo de justiça é a exceção no nosso caso. Porque os processos são públicos, porque o sistema de justiça está a realizar a justiça em nome do povo, portanto, em princípio são públicos. O que acontece é que, em muitos casos, tendo em conta a sensibilidade do caso, das pessoas, etc., se impõe o segredo de justiça. E depois há violações de justiça só nestes casos. Eu, por exemplo, imagina que tu tens um caso, é que quando o segredo de justiça é imposto, quem está por dentro do processo consegue dominar a informação que vem cá para fora. E muitas vezes tu sabes que um determinado autarca, um determinado político, está a ser investigado por um processo, mas não sabes que aquilo começou com uma denúncia anónima. E o próprio não sabe. Eu, em muitos casos, quando denuncia anónimo, meu amigo,
ouço aquilo com bastante sal. Percebes? Quando tu sabes que um determinado político está a ser investigado, mas não sabes que provas é que há, ou seja, a própria imprensa, claro que não vais ser tu, provavelmente também não vou ser eu, que vai tirar uma tarde para ir consultar o processo. Mas os jornalistas podem consultar e podem dizer o que é que está em causa. Eu, em muitos casos, que eu próprio comecei, em muitos dos casos muito mediáticos, comecei a achar que tinham pernas para andar, muitos deles comecei a deixar a partir do momento em que fui sabendo quais são as provas e as imputações. Jorge Adolfo, faça este estado de coisas, o que é que te levou a ser deputado à Assembleia Municipal? Bem, Preparado para ser arguido? Eu, antes de mais, antes de responder, espero Um amor que... ao risco. O amor ao risco, a adrenalina move. Como eu sou da limite. oposição, não corro o risco de ser dos que aprovam, não é? Até podemos aprovar qualquer coisa em grande, por engano. Mais vale não aprovar nada. A maioria das deliberações são aprovadas Por unanimidade, exatamente. Corres o risco. Exato. Eu vou pensar, por acaso, vou pensar. É claro que no meu caso, não sou um profissional da política, portanto estou lá sou como a maioria dos autarcas deste país, que são a maioria, que estão nas assembleias de freguesia, que estão nas assembleias municipais, são muitos milhares, que estão por atitude cívica, por participação, vão às reuniões periodicamente quando são convocados, para ajudar na governação da freguesia, da autarquia e, portanto, não temos um cargo executivo como são os vereadores, o Presidente da Câmara. Bom, mas isto é um assunto que se liga com muitos outros temas que nós já aqui discutimos. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer o seguinte. Se nós compararmos os casos de corrupção antes do 25 de Abril e depois de 25 de Abril, há muito mais casos de corrupção. Porquê? Por uma razão muito simples. É que num regime como era aquele que existia, não havia assuntos que beliscassem a situação política, social, judicial. Portanto, é em democracia, é nos países democráticos, se olharmos para o mundo, é nos países democráticos que, de vez em quando, há O casos que são muito mediatizados. Porquê? Porque existe comunicação social livre, porque existe separação de poderes, porque os tribunais atuam de acordo com a sua área de jurisdição e, portanto, há escrutínio e, neste momento, a questão das redes sociais, que são, como o Nuno disse muito bem, lugares também de cloacas máximas, como era a antiga na cidade de Roma, mas, de alguma forma, também onde há grupos, as pessoas vão opinando. Bom, e eu lembro-me aqui, só para termos presente, lembro aqui que, por exemplo, o caso de José Sócrates, que é aquele que, enfim, com o BES, são os casos mais mediatizados nos últimos anos. Há mais de uma década. E isto é que é inaceitável. É inaceitável que a justiça demore tanto tempo a chegar a uma conclusão. Eu há dias encontrei um senhor... Não vai chegar à conclusão. Isso é que é o pior da justiça. Pois, mas a julgar o indivíduo é inocente ou é culpado ou não se conseguiu provar. Eu há dias encontrei aí na cidade um senhor, uma pessoa de Viseu, que está nos Estados Unidos há muitas décadas. E veio a Viseu por ocasião de um encontro e de uma associação e que me falou no caso Madoff. E em contraposição com os casos que nós temos há 10, 11, 12, 14, 15 anos nos tribunais. E ele, em pouco tempo, num ano, o homem foi condenado. Agora, podemos discordar do tipo de pena que o homem apanhou, que foram 800 anos de cadeia. Ora, ninguém ficou 800 anos preso, não é? Mas a questão
da morosidade dos processos judiciais são muito negativos e afetam muito a imagem que nós temos depois da democracia em si. Vou dar alguns exemplos. Olhem, por exemplo, o caso da morte de Sá Carneiro, que foi sempre um caso envolto em mistério. Houve não sei quantas comissões parlamentares que, de acordo com as maiorias no Parlamento, chegavam a conclusões diferentes. E, de facto, nunca... Quer dizer, a tese do atentado, que não era dirigido a ele, parece que vingou na última comissão, mas é um caso que se arrastou durante 30 anos ou 40 anos, já não sei quantos anos. Depois, outros casos célebres, o caso do fax de Macau, com o então governador Carlos Melancia. Enfim, o mais recente e que ainda está aí, que já falámos, mas, por exemplo, o caso dos autarcas condenados. Quantos autarcas... O Nuno leu ali uma lista extensa de arguídos. Arguídos. Não são pessoas condenadas, mas já tem o selo na opinião pública. A opinião pública diz logo onde há fumo há fogo, é político, é corrupto, ou enfim, é o mal da fita. Mas temos um caso que é, enfim, há outros condenados, há outros, nomeadamente aqui no nosso distrito, houve autarcas que foram julgados, foram condenados, outros foram absolvidos, mas condenados também existem. Mas, por exemplo, o caso do Isaltino, em Oeiras, que esse é um caso de estudo, porque é um indivíduo que foi condenado, mas voltou a eleições e ganhou, mas já tem outra vez, problemas com a justiça. Portanto, quer dizer, é mesmo um caso... Mas temos outros casos que, sendo casos de justiça, que nunca se chegou a bom porto. E eu, por exemplo, lembro aqui a questão dos submarinos e do selo que também foi colado a Paulo Portas e do qual ainda, cada vez que há eleições, lá vem outra... Sim, mas na opinião pública... Mas também não podes fazer isso. Não, o que eu estou a dizer é que há casos de justiça em que as pessoas são ilibadas ou nem sequer vão a julgamento, mas que foi criada essa atmosfera... Posso contar o elemento caricato mais desse quanto depois, não é? Sim, mas essa atmosfera na opinião pública que é uma forma, e como a justiça demora muitos anos a chegar, então, a uma deliberação, seja, ou então o arquivamento, pura e simplesmente, mas que os autarcas, ou os candidatos autarcas, ou os que um dia até gostariam de entrar na vida política, pensam, isto pode-me acontecer e eu não fiz nada, mas fico lá e... As pessoas vão sempre, daqui a uns anos ainda vão andar a dizer que ele parece que teve uns problemas há uns anos, mas que não são nada. Certo. Quer dizer, foram arguídos. Quantos desses o estatuto não fizeram nada? Para defender a pessoa. Claro, é uma forma de... Mas não é percebido assim. Não é, a percepção não é essa. Mas agora só para dizer uma coisa, que é para contextualizar. Eu não sou... quando disse aquilo do problema da investigação, atenção, muitos são culpados e eu sou fervorosamente a favor da investigação e do julgamento. Agora, de uma investigação rápida, de uma investigação eficiente e de uma investigação discreta. Porque se não é para ser discreta, era aquilo que eu estava a dizer que tinha para a segunda volta. Acabe-se com o segredo de justiça ou defina-se quais são os âmbitos ou os tipos de crimes em que vale a pena haver segredo de justiça. Porque não há segredo de justiça se o Correio da Manhã, dia após dia, transfere ipsis verbis. Também há fases e fases, não é? Sim, as acusações. Olha, e depois não há nada. Só para dar uma coisa que assim, não, é muito rápido. Eu não sou capaz de admitir a ideia que, graça pelo país todo, de que Oeiras é um bom exemplo, que ele não é honesto, ele é um ladrão, mas deixou obra. Isso não é nada. E sabes o que é que me faz lembrar isso? Desculpa, faz-me lembrar, ainda há pouco tempo vi uma série sobre um grande narcotraficante que investia na construção de obra social e que era um herói para aqueles pobres desgraçados que viviam lá nas lixeiras. Acabou morto.
Sim. Se chamava Pablo. Mas, sei que e fontes portanto, seguras ele que se chamava era Pablo. um herói. Mas como há esse Pablo, há outros Pablos que procedem da mesma maneira. E é onde vão recrutar, ou iam recrutar, Mas voltando, os seus sicários. voltando à política, eu acho que os políticos têm muita culpa sobre isto. Porquê? Porque, manifestamente, cometeram erros, aproveitaram-se de um sistema, não quer dizer laxista, mas quer dizer, de um sistema que permitiu, durante muito tempo, que se fizesse este Sim, tipo claro. de coisas. Há uma forma, eu já, foi às vezes no último programa que falei nisto, ou há 2 programas, quando nós estivermos disponíveis para assumir políticas transparentes e assumirmos transparência na governação, transparência à séria, e isso passa por disponibilizar os dados em aberto das decisões. Não é disponibilizar as atas, é permitir que as pessoas tenham acesso a um conjunto de informação crítica que é a base da decisão. Quando as bases e os argumentos das decisões forem públicos ou os números que as suportam forem acessíveis ou os critérios da seleção das adjudicações conhecidos, deixa de haver a possibilidade da denúncia anónima, da suspeição e passa a haver uma transparência e um acesso à informação dos eleitores que é completamente diferente. Havendo isso, há uma dificuldade enorme do lado da administração. Um político que aceita isto tem que ser um político que trabalha desmesuradamente para conseguir estar à frente do problema e tem que ser um político com um estômago muito grande para aguentar a crítica. Porquê? Porque aquele efeito que nós temos hoje de o titular do cargo esmaga sempre a oposição em tudo que é debate. Porquê? Porque é o único que tem a informação. A partir do momento em que esta informação esteja disseminada, este jogo muda, o tabuleiro fica equilibrado. Ou seja, mais transparência, dará menos trabalho à justiça, tirará espaço à denúncia anónima e obrigará os políticos a ter uma postura mais correta. Desculpa, ali o Francisco há pouco disse uma coisa que me parece também muito importante, que é, até uma certa altura houve uma certa tolerância. Depois houve uma inflexão. E essa inflexão foi no sentido de uma maior verificação, um maior escrutínio, portanto, e que acompanhou o sistema político português e até as várias revisões constitucionais, quer dizer, e legislação mais, com uma malha mais apertada. Parece-me que isso foi o aspecto talvez mais significativo, talvez nos últimos 20 anos. Não sei se será assim, mas penso que terá sido isso que levou a que nós ouçamos falar em tantos casos de justiça ou de arguídos nos últimos, se fizéssemos o gráfico, se calhar, a partir ali de uma determinada altura, o número dispara, ou pelo menos sobe significativamente. Etc. Exatamente, esses casos. Assim, vários. Okay, posso? Mas esta perspectiva do Nuno é uma perspectiva de facto, a política tem que se tornar um local, uma profissão atrativa para quem quer, não é? Quer dizer, e da forma como está, não é? Quer dizer, a forma... Temos que assumir a transparência, temos que assumir, temos que valorizar o papel político, temos que deixar de ter o problema de dizer que, mas uma coisa, porquê que um gestor de uma empresa que movimenta 50 milhões de euros por ano tem dezenas de milhares ou centenas de milhares de euros de remuneração por ano, ou com variáveis, e um Presidente da Câmara há de chegar ao fim do ano com um valor ridículo? Ou seja, porque o gestor, se decidir mal, é despedido, mas não é enxovalhado constantemente na rua. Eu não estou a dizer que o lugar de política tem que ser equiparado aos lugares de gestão, mas não pode ser tão mau. A política tem que merecer, tem que ser atrativa, tem que permitir que quem queira fazer, quem saiba fazer e quem queira fazer o possa ir, porque senão vamos ter sempre, ou seja, não conseguimos melhorar o nível que nós temos na política. Porquê? Porque isto depois destrói-se a ele próprio. O mau político faz uma má decisão, a má decisão afasta as pessoas da política, o afastamento das pessoas da política Atrai maus políticos. Atrai maus políticos. Não saímos disto. Francisco. Eu, antes de mais, eu acho que isto não se resolve relaxando o escrutínio e relaxando os procedimentos legais que é preciso impor. Um político, especialmente um autarca, tem que perceber que há estes riscos
E, portanto, todas as suas decisões, por muito exagerados que lhes pareçam os procedimentos, têm que estar sustentadas, respaldadas formalmente, explicadas, com o cumprimento escrupuloso da lei. E isso também só se faz com os autarcas tendo gabinetes de apoio técnico-jurídico de outra, se calhar, do que não tem agora. Ou seja, dizer, as coisas têm que ser assim, isto tem que estar neste documento, isto tem que ir a esta reunião, tem que ser para a sua proteção. Porque depois é muito difícil até, as reuniões têm que ser todas, o Presidente da Câmara, ou um vereador, ou um deputado, não pode ter reuniões que não estejam na sua agenda oficial, que não sejam presenciadas por 2 ou 3 pessoas que façam uma minuta, resumo daquela reunião, porque reparem, vocês falam das empresas, mas hoje em dia os gestores das grandes empresas é assim que fazem. É. E desde logo vocês não estão a ver um administrador de um banco a reunir diretamente com uma pessoa que pede crédito, ou um administrador de uma grande empresa distribuidora a reunir com uma pessoa que quer ser fornecedora daquela empresa. Há regras internas para evitar regras de compliance. E isso vai ter que... É óbvio que num pequeno município do interior é diferente do que em Lisboa ou no Porto, mas Lisboa ou no Porto também tem outro tipo de riscos, por ser muito, muito atrativo. Portanto, eu acho que este trabalho tem que ser feito, e se calhar esse trabalho está a ser feito agora por causa disso. Porque senão há um risco de sentido contrário. A dimensão. Como é que consegues ter estruturas dessas em municípios de 10 mil habitantes? Ou menos. Ou de 3 mil habitantes. Pois, é assim, mas tinhas que ter, por exemplo, sei lá, na Direção-Geral das Autarquias Locais, Sim, etc. Mas intermunicipais. Gabinetes intermunicipais. Antigamente dos gatos. Sim, gabinetes que não podem não ser um por município, mas um gabinete de apoio aos municípios. Porque senão nós corremos o risco de sentido contrário, que é uma coisa que também me chateia, que é, por exemplo, a entrevista de hoje ou de ontem do Isaltino Moraes, ao DN, em que ele diz que os políticos vão ter que pôr na ordem o Ministério Público. O que é que isto significa? Os políticos põem na ordem o Ministério Público consoante nas leis que aprovam. Depois não há, que senão se entramos aqui, como estamos há bocado a falar em off, num regime tipo Israel. O Benjamin Netanyahu quer basicamente controlar o sistema de justiça. E nós de vez em quando temos aqui, Rui Rio, por exemplo, não falava de outra coisa senão aumentar o número de políticos no Conselho falta-me agora o nome, do Conselho de Supervisão não é da Magistratura, mas era do Ministério Público. No Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, isto também me é bastante antipático. Depois queria só dar 2 ou 3 notas sobre aquilo, coisas que disse o Jorge. Em primeiro lugar, sobre o Estado Novo. É verdade que agora há mais escrutínio, mas também há outra coisa. Eu acho que é possível que haja mais corrupção, de facto, agora. Mas porque há muito mais empresas, há mais liberdade, há mais... Quer dizer, quando tudo... Há mais dinheiro, há mais liberdade, há mais concorrência. Quando há mais concorrência, há pessoas que querem que o Estado... não é? E, portanto, eu também acho que... Não estou a dizer com isto que a democracia seja pior, pelo contrário. O que estou a dizer é que a democracia, para salvaguardar as liberdades, tem que estar permanentemente, tem que estar muito mais atenta do que havia antes. Claro. Depois há... Até que ponto só uma coisa, introduzir a atividade de lobby ser licenciada e ser... Eu acho que é um daqueles casos em que as pessoas podem não gostar, mas a questão do lobby mais vale ser legal e controlada, como é, por exemplo, É que, por exemplo, olha, vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer há pouco. A lei do lobby, onde existem leis de lobby modernas e rigorosas, em alguns países, e por exemplo no Parlamento Europeu, todas as reuniões dos deputados têm que ser inscritas. E se não forem inscritas, e se descobrir que aquele deputado teve uma reunião, perde o mandato. Agora não, tu não tens a lei do lobby. O lobby não é permitido, mas o lobby existe. Existe selvaticamente. Todos eles reúnem-se nos bares de hotéis, no restaurante, e essas reuniões não têm que ser registadas. Eu prefiro um sistema em que as reuniões têm que ser registadas e com sanções que fazem com que quem não quer registar ou dar nota pública de que se reuniu com determinada pessoa ou com determinado representante daquele lobby pode perder o mandato. O incentivo é mínimo a fazer isso. Eu prefiro isso do que outra coisa. Mas só já agora, por causa do caso de Madoff, que eu acho que é muito importante dizer o seguinte.
as pessoas têm uma ideia de que eu acho que o Jorge, enfim, também navegou nesse erro. O caso do Madoff foi rápido porque nos Estados Unidos a investigação pode demorar 10 anos sem a pessoa saber que está a ser investigada, que foi o que aconteceu. Exatamente, houve um trabalho Quando ele é detido, já estava a investigação feita. No nosso caso é diferente. Nós temos um sistema mais garantístico, que é a partir do momento em que há um sinalzinho de que a pessoa cala e qualquer coisa de sólido contra aquela pessoa, ela tem que ser constituída arguida para se poder defender. Por isso é que nós tivemos o caso Sócrates, em que foi logo detido, e depois disso, que eu acho, aliás, bastante preocupante para quem está a ver de fora, os factos que lhe são imputados já mudaram muito desde que ele foi detido. O que mostra que o Ministério Público sabia muito pouco do que estava a investigar. E, portanto, como é que depois soube? Não sei, não é? Como é que será, ou melhor, será que aquilo que depois soube é o que está correto? Enfim, veremos no decurso nos próximas 3, 4, 5 décadas. Eu acho que podemos fazer aqui uma aposta. O que é que chega primeiro? O comboio a Viseu ou a sentença final da Operação Marquês? Mas é por isso que, no nosso caso, demora assim tanto. E depois demora por outra razão. É porque quando tu tens, por exemplo, uma denúncia anónima, ou tens um fumozinho, tens logo construir arguido. E depois, só depois é que vais construir verdadeiramente o caso. E como tens que construir o caso, às vezes não tens um facto sólido que é juntar todos para fazeres uma... E o que é que surge? Os grandes processos. Os megaprocessos. Os megaprocessos são coisas absolutamente impossíveis de investigar, de julgar e de chegar ao fim. O caso da Operação Marquês é um megaprocesso. Está ali tudo. Parece que naquele processo querem condenar todo o sistema empresarial, enquanto que se tivessem apostado em pequenos processos, em pequenos mesmo, provavelmente já tínhamos condenações, já tínhamos isso tudo. E não temos. E depois, há outra coisa que também convém, já agora sobre o caso dos submarinos, há uma coisa engraçada que, como se vê, que muitas vezes estas coisas são bastante falíveis. O caso, segundo se soube nas notícias aqui há uns anos, a razão pela qual se dizia, designadamente pessoas como a Ana Gomes diziam que o Paulo Portas estava envolvido, é porque havia uma escuta em que ele tinha vindo da Alemanha, como ministro, ver os submarinos que estavam a ser construídos, e quando cá chega, eu estou a dizer isto, vinha no Expresso, liga ao Abel Pinheiro, que era na altura que tinha sido tesoureiro do CDS, e diz-lhe, está na escuta, está transcrita, acabei de ver, onde é que foste? Fui àquilo. E, portanto, esta é a palavra, aquilo era uma espécie de nome, código, parece ser código. E Ana Gomes dizia isto, é impossível, como é que o Paulo Portas não foi constituído arguido, sequer, quanto mais nem sequer acusado, etc. Porque estava aqui claramente. O que ele tinha dito, de facto, foi aquilo, é a cidade portuária alemã, onde era a sede da empresa que construía era do estaleiro. A má tradução é uma daquelas coisas em que, e mesmo depois disso ter sido explicado, claro que há pessoas que se aproveitam, como Ana Gomes, que andou a dizer, escondendo esse pormenor, que tinha sido, o próprio Ministério Público tinha reconhecido que se tinha enganado, etc, na transcrição, mas quando tu tens populistas, a verdade não interessa, não é? E depois, mas já agora também dizer o seguinte, entre muitos destes casos que nós temos vindo, há bastantes casos de juízes condenados por corrupção. E isso é uma das coisas mais a meu ver, mais perigosas. 25% uma estatística qualquer sobre os juízes em que uma elevada, 20 e tal por cento dos juízes eram suspeitos de... Isso não sei, mas repara, temos muitos sinais de que o sistema de justiça não está nada imune a estas pressões. E os próprios jornalistas? Os próprios jornalistas também, claro. Sim. Claro que sim, não ponho isso em causa. A corrupção Estou a dizer, não escolhe profissão. As notícias que vamos ver, os indícios que vamos ouvindo cada vez mais sobre a tomada da magistratura, a tentativa de tomar a magistratura por sociedades secretas. Quando vemos... Lá está, é a transparência. Se nós conseguimos ter um sistema transparente, deixamos ter isso. Olha, só antes de terminar, eu queria responder à pergunta do... Sim, mas posso conseguir responder à pergunta de Francisco
sobre o que é que chega primeiro ao fim, ou o que é que chega primeiro, se o comboio de Viseu ou o processo Marquês ao fim. Eu tenho um desejo que se traduz em pouca terra. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente ao que o Francisco dizia, relativamente à questão dos gabinetes de apoio nas câmaras, e nomeadamente câmaras pequenas. Pois a realidade é diferente, a capacidade será diferente, mas claro que nós também não queremos ter presidentes tecnocratas, não é? O presidente de Câmara é um político, pode ter esse apoio técnico, não é? Que dá a componente tecnocrática à decisão, mas, e de facto, também o que se pede para autarquias como a de Viseu, ou outras, é visão, é ter... Mas agora claro pode ser mal interpretado. A decisão é política, estou a dizer que as decisões políticas... Sim, sustentada tecnicamente, claro. Não é só sustentada tecnicamente. Ele até pode dizer, esta solução tecnicamente é pior, mas eu acho que politicamente é melhor. Não é isso que eu estou a dizer, é sustentada no processo. Claro, ou seja, nós podemos dizer onde é que isto está, como é que isto foi decidido. Não ver dizer, isto foi decidido numa jantarada e não sei o quê, não sabemos qual é o processo. E como é que se pode decidir? Ou seja, quais são os passos para a decisão? Claro, isso tem que estar como agora se costuma dizer, estar blindada, não é? Estar blindada, exatamente. Blindada juridicamente e sustentada tecnicamente. Um outro aspecto... Quando eu digo o apoio técnico, não era para a decisão em si, é apoio técnico de para o processo. Como é que isto, tem que ser feito? Onde é que isto tem que estar? Quais são os documentos? O que é que tem que ser ouvido? O que é que tem que dar a parecer? Quando é que tem que ser publicado? Quem é que tem que ver isto? Pronto. Que é para não... eu, se fosse autarca, eu não dormia enquanto não me provassem que aquela decisão estava toda respaldada. Se me perguntassem onde é que está o processo, está aqui. Desde que sejam decisões que envolvam, digamos, um impacto social e económico bastante significativo nas autarquias, não é? Não é mudar o parafuso, não é decidir se a porca... Por 75.001 euros é exarguido. Claro. Ou seja, não é que coisas têm impacto, é em tudo. Claro. O problema é que hoje em dia, qualquer compra acima de 5.000 euros obriga a um conjunto. Já agora outra questão, desmistificar sobre isso, que é toda a gente fala e atira aos políticos a dizer que não fizeram contratação pública. Comprar por ajuste direto é contratação pública, ok? Há essa ideia que faz ajuste direto... Não. Exatamente, mas a contratação pública prevê especificamente o ajuste direto e em Portugal os limites de ajuste direto são incomensuravelmente menores do que no resto da Europa. De que ordem, sabes? Mas multiplica por várias vezes, já não tenho valor, mas sei que a transposição da diretiva para Portugal esmagou os limites, esmagou. Portanto, como tu dizes, é impossível ser autarca sem ser erguida, é isso? Quase impossível. Se tiveres tempo, é uma questão de tempo. É mais fácil já seres erguido, portanto já não tens nada a perder. Exatamente. É uma perspectiva. Faz parte do contributo do boletim de inscrição. Alguém que numa Câmara pequena, que não tenha uma divisão de compras, que não tenha uma divisão com técnicos preparados para fazer a contratação pública, que não saiba, que se engane num processo e que o Presidente, na sua melhor das vontades, acreditando que o processo foi todo bem avaliado, autoriza a compra. E depois há coisas... Já está. Há coisas que se percebem que acontecem, que não é só por... é preciso fazer obra. Cidades pequenas. É preciso fazer obra. Rápido. Eu preciso, para ganhar as eleições, preciso fazer obra. Arranja-se aqui uma forma de parecer que fizemos o concurso e é a empresa X ou Y que vai fazer rapidamente. Olha, e relativamente a essa questão que estás a tocar, lembrei-me aqui de um outro aspecto que se liga com tudo isto que nós estamos a dizer. Como é possível que, em Portugal, todos os grandes projetos derrapem financeiramente? Ainda agora saíram agora os números do metro de Lisboa. Aquilo é uma coisa brutal. Quer dizer, dois níveis. A contratação pública já te impede de derrapar mais que 10%. Aquela coisa de dobrar, triplicar, só naqueles casos em que não houve respeito pela contratação pública, lê-se aquele hospital militar ou projetos dessa ordem é que acontece isso. Agora, qual é o grande problema? Eu vou-te explicar. Falámos disso aqui há uns programas, que é a pressa do anúncio. E, portanto, quando é feito o anúncio, é dito daqui a 50 anos temos comboio. Vai dar tempo para fazer um projeto como deve ser. Se, como normalmente é, no ano que vem temos o comboio, vão estar não sei quantos técnicos sem dormir uma semana a fazer um projeto.
que quando vai para o concurso, vai com erros. Num mercado de construção civil e de obras públicas, onde manifestamente as empresas entram quase sempre abaixo de preço. O que é que faz? Entram onde? Entram no Nos concurso. concursos, para conseguir ganhar, claro. É E hoje para em dia, ganhar, o mas dinheiro... depois, afinal, Não, mas o dinheiro da meteu-se a obra... pandemia, Está bem, meteu-se a mas inflação, mas meteu-se a atenção, Páscoa. mas quem é que faz mal? Oh Jorge, vamos lá ver. Eles entram abaixo da obra. E onde é que eles ganham dinheiro? Não é na obra, é na secretaria. É à secretária a corrigir o projeto. E agora, de quem é a culpa? É de quem fez, é de quem está a dizer que este projeto está mal feito, para ser bem feito tem que ser assim, ou de quem fez mal o projeto? É outra vez o ovo e a galinha. E, portanto, a questão é, se nós fizermos isto ponderadamente, transparentemente, se os critérios estiverem à vista, os critérios concursais, o esquema de projeto for todo visível, este tipo de coisas, este tipo de pressas, deixa de acontecer. Deixas de ter coisas como tens também na Administração Central, em que se publica uma sexta-feira, outro dia alguma coisa qualquer da Administração Pública, da Modernização Administrativa, publicou-se uma sexta-feira para resposta de não sei quantos centenas de milhões de euros com resposta até segunda. Sim. Estamos a brincar. Estamos a brincar. Ou seja, é este tipo de O que coisas. queres dizer com isso? Porquê é que isso acontece? É porque se Havia calhar- pressa de um lado e só havia um ou dois fornecedores que interessavam. Pronto, é que quem está de fora e quem não está por... Eu percebo perfeitamente o que pensa. Nem tem que haver ninguém Quando a é- ganhar dinheiro nisto. Quando é que... só- Não, sim, está bem, mas o que acontece é um muitas vezes... erro. Mas quem vê de fora, pensa assim, pode pensar erradamente. Que é, isto transanda a... Estou. Quando aquilo foi lançado, na sexta-feira, já havia muita gente que sabia que aquilo ia ser Claro, e lançado. estava E já tudo estava pronto. preparado para na segunda-feira apresentar. Não, durante a Havia semana. 2 ou 3 que sabiam, ou havia um. Ou seja, parece que são concursos feitos à medida. Não é? Exatamente. Mas isso é que é o problema. porque E mesmo não é às vezes transparente. pode não ser, porque é rapidez. Depois derrapa. Mas Depois quem paga a derrapagem Somos sempre nós. é o erário público. E eu Volta fiquei a ficar escandalizado cada com a euro público derrapagem é do metro de Impostos Lisboa. nossos, ou dívida dos As nossos novas, filhos. E, portanto, esse é as o obras, as obras do novo metro, que é uma coisa... A derrapagem quer dizer, daria para fazer o IP3, pá. Duplicar o IP3, seguramente. Não é assim? sem dúvida. pá, eu acho que o piloto, Ou triplicar, o piloto de rally que ganhou agora o Rally de Portugal esta semana não faz derrapagens tão pronunciadas como estas dos orçamentos, pá, do metro de Lisboa. a teu favor, ouvi dizer que pode haver aí notícias Não sei. de IP3. É? É. Será... Nuno, então, já que falaste de transparência agora... Transparência aos políticos. Eu reclamo de transparência dos políticos, não de quem não está. inside. Não. Até porque a ser, e Deus queira que seja, não é quem está a governar que cabe essa decisão. Não é a mim, nem e, portanto, só quem... Fiquei com a ideia que estava para avançar a decisão. E, portanto, se for assim, é bom. Portanto, a seguir, no final do programa, prometemos que vamos assediar o Nuno para Cenas dos para próximos sobre violência ou nos confessar o que sabe. Coação. Sobre coação, exatamente, faltava a palavra. Muito bem, há aqui um conceito interessante do Nuno, interessante, mas faz sentido, que é mais transparência é a única forma de acabar com a dúvida. de facto, assegurar a transparência total do processo de decisão e, portanto, é sem dúvida, mas mesmo assim, obviamente, um político tem que ter uma coraça de indiferença Sem para, dúvida. para poder aguentar as redes sociais e não só, e para poder aguentar também o escrutínio de jornalistas mal preparados e, portanto, e de algum Ministério Público também com a tal veia de, digamos, de Justicialismo. justicialismo e, portanto, a vez de ser inocente até prova em contrário, ser culpado até prova em contrário. E, portanto, Agora, penso... recentemente, deixa-me só já agora um comentário, houve um artigo do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, eu vi, que era completamente inidóneo da pessoa que estava em causa, quer dizer, ou do estatuto e do cargo que estava aqui, basicamente a dizer que as pessoas que comentam na televisão contra o Ministério Público estão ao serviço dos arguidos e das pessoas que estão sendo investigadas, como se tivessem, quer dizer, não pode ser assim, né? O Ministério Público está a atuar em nosso nome, como os políticos, a realizar a justiça em nome do povo, portanto o povo tem todo o direito em manifestar-se, a dizer, quer dizer, os processos não podem demorar como demoram, muitas vezes são mal investigados porque não têm prova, às vezes são mal investigados porque querem meter tudo no mesmo saco e há o direito de nós dizermos isso, era o que mais faltava. Democrático, porque são instituições democráticas e não era o que mais faltava agora. Muito bem, chegamos ao fim de mais um 2 mais 2 não são 4. Agradecer ao Francisco Mendes da Silva, ao Nuno Nascimento e ao Jorge Adolfo a vossa colaboração
e até ao próximo programa.